turma! Na aula de hoje falaremos sobre operações com números naturais. A gente já vem há algum tempo vendo, sobre os números naturais, sobre algumas operações, e hoje a gente vai aprender expressões numéricas com todas essas operações que a gente vem aprendendo nas aulas anteriores. Na matemática, encontramos as expressões numéricas que envolvem números e operações. Então, a gente separa com vários números realizando várias operações, sejam elas adição, subtração, multiplicação ou divisão. Eu tenho aqui alguns exemplos de expressões numéricas, algumas simples e algumas com alguns símbolos. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem 100 menos 2 vezes 22 menos 3 vezes 15. Na outra, a gente já tem um parêntese. Abre parêntese, 12 mais 2 vezes 5, fecha parêntese, menos 8. Então, isso é o que caracteriza uma expressão numérica. Vários números juntos, realizando várias operações. A gente também tem ali 25 mais, abre colchete, 7 mais, abre parêntese, 8 menos 4 dividido por 2, fecha parêntese, colchete. Reparem que nessa a gente tem parêntese e colchete. No exemplo de baixo a gente tem potência também, tá? Nas expressões numéricas a gente também pode encontrar potenciação e raiz quadrada. Nessa aqui a gente tem 7 ao quadrado, menos 10 mais 2 elevado a 3, menos 5. Ordem de resolução. Para a gente resolver uma expressão numérica, a gente tem que seguir uma ordenzinha, tá? Se a expressão numérica possuir apenas operações, a gente segue o seguinte. Primeiro, a gente resolve potenciações e radiciações. Não tem mais nenhum desses, a gente vai para o segundo, que é multiplicação e divisão. Resolvi todas. Vou para a terceira, que é adição e subtração. É muito importante vocês seguirem essas ordens, porque se você pular essa ordem, você erra a resolução da sua expressão numérica. Em alguns casos, as expressões numéricas apresentam os símbolos, que são parêntese, colchete e chaves. Então, a gente também tem que seguir uma ordem, tá? Se essa expressão tiver símbolos, a gente resolve assim. Primeiro, os parênteses. Então, a gente resolve as operações que estão dentro dos parênteses. Depois, o colchete. A gente resolve o que tiver dentro do colchete. E, por último, a gente resolve o que tiver dentro dos chaves, ok? Então, havendo símbolos, as operações seguem as ordens dentro dos símbolos. Não esqueçam isso. É fundamental seguir essas ordens para a gente ter um resultado correto. Eu trouxe aqui um exemplo de duas expressões numéricas, uma com símbolo e outra sem, para vocês verem como a gente resolve isso. A primeira está lá, 5 vezes 2 ao cubo, dividido por raiz de 100, mais raiz de 36, dividido por 4 elevado a 0. Então, a gente tem que seguir a ordem de resolução dessas expressões. Então, a gente vai resolver ali primeiro, a potência. Então, eu repito quem eu não estiver utilizando naquele momento. Repeti o 5 e resolvi a potência de 2 ao cubo, que deu 8. Dividido por raiz de 100, já tenho ali o resultado que é 10, mas resolvo novamente a outra raiz, que é a raiz de 36, deu 6, dividido por 4 elevado a 0, que dá 1. Então, vocês reparem que ali eu resolvi todas as potências e raízes seguindo a ordem que elas estão aparecendo. Embaixo, eu vou resolver, tenho 5 vezes 8, então já resolvo que dá 40, dividido por 10, mais 6 dividido por 1. Aqui eu fui fazendo em etapas, tá? Depois eu resolvo essas divisões. 40 dividido por 10 dá 4, 6 dividido por 1 dá 6. Finalizei tendo somente uma adição. 4 mais 6 deu 10. Resolvi essa expressão. O segundo exemplo, eu já tenho um parêntese, então eu vou ter que resolver o parêntese do jeito que está aparecendo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ali eu resolvi a multiplicação que está dentro do parêntese, 4 vezes 5, que deu 20, e 3 vezes 6, que deu 18. Depois eu vou para outra
parte da expressão que está dentro do parêntese. Resolva a raiz de 81, que dá 9, e resolva ali a minha potência de 1 elevado a 4. Reparem que eu já resolvi quem estava dentro do parêntese, mesmo assim eu continuo com algumas operações. Então, agora eu tenho 20 menos 18 e tenho 9 menos 1. Resolvo essas duas operações. Vou ficar com 2 elevado a 5 dividido por 8. Não tenho mais símbolo nenhum. Agora eu vou resolver na ordem que está aparecendo. 2 elevado a 5, que dá 32. Sobrou só divisão. 32 dividido por 8 deu 4. Aqui eu tenho mais exemplos. Esse primeiro exemplo tem bastante símbolos, então a gente não pode se confundir. Primeiro parênteses, depois colchete, depois as chaves, tá? Foi o que a gente seguiu aqui, ó. A gente resolveu ali primeiro o parêntese, raiz de 16 mais 2 ao cubo, e assim a gente foi resolvendo até eliminar todos os símbolos e indo na ordem das operações também. O segundo exemplo, a gente não tem símbolo, só as operações. Lembrando de resolver as potências e as radiciações primeiro, depois a multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. Existem algumas situações que vocês vão se deparar em alguns exercícios onde você vai ter um probleminha e você vai ter que montar uma expressão numérica a partir desse probleminha. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Senhor João é dono de uma loja e tem 50 latas de tinta para vender. No primeiro dia, ele vendeu 10 latas. No segundo dia, vendeu mais 14. Já no terceiro dia, ele recebeu um carregamento com 20 tintas. Quantas tintas tem agora na loja? Então, reparem que eu montei aqui da seguinte forma. 50, que é o total de lata de tinta que ele tem, menos 10, porque como ele foi vendendo, ele foi retirando essas latas de tintas do seu estoque. Então, 50, que é o total, menos 10 que ele vendeu, menos 14 que ele vendeu também no outro dia. Mais 20 porque ele recebeu um carregamento. Então, como ele recebe, ele está adicionando ao total que ele tem. Então, a expressão ficou 50 menos 10 menos 14 mais 20. Reparem que eu resolvi primeiro 50 menos 10, porque ali eu só tenho conta de adição e de subtração. Então, eu vou resolver na ordem em que elas estão aparecendo. Então, eu resolvi 50 menos 10, deu 40, menos 14 mais 20. Resolvo novamente na ordem. 40 menos 14, deu 26. Então, me restou 26 mais 20. Ele tem no total agora 46. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um bom estudo. Beijos. Até a próxima.